você sabe os efeitos do tabagismo no seu corpo? Vem que hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Cast Cardio. Eu sou Raíssa Mello, sou convidada aqui da doutora Rafaele Ribeiro, do doutor José Rogério, do doutor Eduardo Assef. Vamos falar um pouquinho hoje sobre tabagismo e os seus efeitos aí no nosso organismo. Fala que não são efeitos, não são nem efeitos, são catástrofes. Literalmente falando, a catástrofe do uso do tabaco. E não é só o cigarro, não é, Edu? Charuto, vape, galerinha que curte aí um charutinho, vape também faz mal. Não adianta falar que não faz, galera. É tudo ruim, tudo tem nicotina, tudo causa dependência e tudo é prejudicial não só para o coração, mas para todos os órgãos do nosso corpo. E hoje nós temos aqui, né, a doutora Raíssa, que ela é oncologista, especialista em câncer de pulmão, gente. Olha a oportunidade que vocês estão tendo hoje de ouvir uma especialista em câncer de pulmão. Ela vai trazer informações aqui valiosas para vocês, valiosíssimas na verdade, porque o efeito do tabaco não é só no pulmão. Vocês vão ver que a gente vai falar bastante sobre isso, porque é uma droga. Esse mês agora de agosto, né, Rogério, a gente está celebrando aí o Agosto Branco. Então é a campanha que a gente faz anualmente, né, a oncologia, para combater o tabagismo, né, porque o cigarro é não só o principal fator de risco para câncer de pulmão, mas para outros cânceres também. Então, câncer de boca, de língua, de pescoço, esôfago, estômago, câncer de fígado, câncer de bexiga, Ou seja, pulmão, todos os tudo, cânceres. tudo. Mas Raíssa, você que é uma especialista nesse ramo, eu estou estudando bastante sobre isso. Eu acho que é um tema super importante e que hoje em São Paulo, não sei se os colegas concordam comigo, nós temos uma população muito, muito grande de tabagista. Sim. Inclusive E de pacientes cada vez mais jovens, sim, né? E entre a classe médica, inclusive. Sim. E qual o efeito? A gente sabe que o efeito da fumaça, o efeito por si só ali da fumaça, da nicotina, mas o que essas coisinhas ali, aquelas 7.000 substâncias que contém a fumaça, são mais de 7.000 substâncias. Sim. Pelo amor de Deus, tem uma coisa chamada arbestro, não é? O que é isso? Por que causa câncer? Então, o que o cigarro, né? Qual que é o malefício que o cigarro faz? Se a gente pensar assim no pulmão, né? Quando a gente, né, fuma, a gente está inalando essas substâncias ali, mesmo o cigarro com filtro, né? A gente está levando essas substâncias para o nosso pulmão. E aí essas substâncias vão lá dentro, né, do pulmão, começar a atingir as células do pulmão. E o pessoa não fuma um cigarro a cada uma semana, um cigarro a cada 15 dias. Não fuma um maço, 2 maços. Já tive paciente que fuma 3 maços todos os dias. Então, essa lesão que essas substâncias vão levando ali para as células todo dia, toda hora, acaba aqui causando uma mutação. Então, acaba lesionando a célula, causando essa alteração. E a célula começa a se multiplicar com aquela alteração. E aquela alteração faz virar um tumor. Eu posso dizer, então, que o tabaco em si, a gente vai falar de todas as formas geral, ele causa uma alteração no DNA da célula? Sim, ele vai começar a estragar, vamos falar assim, o DNA da célula. E aí essa célula com o DNA estragado, ela começa a se reproduzir dessa maneira, porque ela precisa sobreviver, as células precisam ir se multiplicar, isso em todo o nosso organismo. E vão surgindo ali os tumores. E os tumores, conforme eles vão crescendo, eles vão vendo a necessidade de ir para outros lugares. E aí eles saem ali do pulmão e começam a se espalhar para o corpo inteiro. Você tem dados, por exemplo, Raíssa, não sei se os meninos têm também, sobre qual a incidência hoje, por exemplo, acho que do principal câncer, é o câncer de pulmão? Não, o câncer de pulmão, ele está em 3º lugar, né, no caso da população masculina. Então, primeiro para homens, câncer de próstata, depois vem câncer de intestino, mulheres, câncer de mama, né? Depois vem a questão do câncer de pulmão. Agora, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata. Então, a gente tem uma maior quantidade de homens e mulheres, né? Câncer de mama, câncer de próstata, mas quem mais morre é quem tem câncer de pulmão. E podemos dizer que o maior risco de ter câncer de pulmão são as pessoas que fumam? Sim, existem, né, os pacientes que têm câncer de pulmão que são não tabagistas, mas isso é uma minoria. Então, mesmo aqueles pacientes que já pararam de fumar, que têm um histórico aí de tabagismo pesado, né, eles ainda têm o risco, né, aumentado de ter câncer de pulmão. Conforme vai passando o tempo, isso vai diminuindo, mas eles precisam de 30 anos sem cigarro para se equivaler a quem nunca fumou. Então, se a pessoa tiver 70 anos, lascou, né? Porque não Pois tem é. tempo mais.
pra reverter isso aí, né? E eu acho que o tabagismo tem que ser visto como uma doença, né? Porque para você Sim, conseguir exatamente. fazer com que o paciente pare de fumar, mesmo você explicando todos os riscos, mostrando evidência, é muito difícil. A gente dispõe de medicação, controlar a ansiedade do doente, apoio psicológico, às vezes psiquiátrico, com medicações mais fortes. Às vezes o paciente tenta até parar de fumar, começa a comer desenfreadamente, começa a engordar e fala, olha, não dá para descontar só na comida, porque senão daqui a pouco nós vamos ter mais de um problema. Então tem que ter essa visão de como doença e tentar focar na consulta sempre, né? Isso não só onco, não só cardio, mas acho que todo clínico tem que abordar esse tema na consulta. Eu quero até fazer uma pergunta para vocês, porque quando eu estudei a medicina aí nos primórdios, só o fato de nós médicos falar para o paciente, olha, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer. 30% dos pacientes paravam. Hoje eu não vejo mais isso. Eu também não vejo isso, na real. Infelizmente, né, eu acho que as pessoas, elas descredibilizam muito hoje em dia o médico. Eles acham, por exemplo, jovens pegam um vapor desse aí, Ah, não, na rodinha, vape não é visto como cigarro. Cigarro, né? E assim, você pega estudante de medicina no consultório, primeiro, segundo, terceiro período, vai atender. Você fuma? Não, só uso o vape. Eu falei, isso vai fumar. E é prejudicial tão quanto o cigarro. Se bobear, pior. Tem estudos saindo demonstrando que o efeito para o pulmão é pior. Caso de pneumotórax espontâneo, uma série de complicações não só relacionadas à oncologia. E você vai explicar isso, não, mas tem um gostinho lá de cereja, de não sei o que é de lixia, de uva, de não sei o que com menta, e fica nisso. E o tabaco, estudando sobre esse tema, por exemplo, alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, tem uma incidência até maior de pessoas que são tabagistas. O Brasil, em especial acho que as grandes metrópoles também, tem uma tendência muito maior, porque existe uma grande associação do tabagista com a pessoa que é estressada, que é ansiosa, que vive num ambiente mais de calabouço mesmo. E vocês têm visto isso na prática de vocês? Eu acho que tem aumentado cada vez mais, né, o índice de tabagismo. E assim, uma coisa que eu notei, a pandemia, né? Essa época da pandemia que a gente ficou, né, mais recluso, então acho que aumentou um pouco o estresse, muita gente perdeu o emprego, enfim, então teve esse movimento um pouco diferente aí, aumentou não só o tabagismo, como a ingestão de álcool também. E o sedentarismo, E o como perfeito. Então, acho que, né, faz muito sentido, né, tudo isso juntando com esse aumento. E a tecnologia, nesse sentido, está contra a gente, né? Porque eles inventaram o vapor e aí as pessoas falam, não, parei de fumar. Mas aí, na verdade, está substituindo. E o vapor, né, eu queria pontuar aqui que você acaba fumando mais do que se você tá com cigarro, porque o cigarro demanda você tirar da bolsa, colocar na bolsa, ter um isqueiro ali na hora. Não, vapor é aeroporto, é sala de aula, você vê vídeo, qualquer balada, porque é permitido, você vê vídeo na televisão, toda reportagem usa constantemente. Inclusive tem paciente que me fala, doutor, eu prefiro vapor ao cigarro porque não vai deixar cheiro na minha casa, então quando eu tô trabalhando, às vezes no home office estou lá e boto na boca, porque é uma coisa que vai no automático. Acho que isso é o papel da indústria. A indústria está preocupada em faturar, em vender. As pessoas estão suscetíveis a isso. Aí talvez o estresse, o medo, a ansiedade, a reclusão, a falta de grana, o problema na família. Tudo hoje vira desculpa para fumar. E eu já falei para os pacientes, pandemia já foi. Já passou. Tudo, não faço nada desde a pandemia. Eu falei, tá, mas já acabou, então tá na hora da gente mudar. Vamos começar a fazer atividade física, melhorar o perfil alimentar, largar o cigarro, porque já foi. A gente entende que não é fácil, né? É uma droga, né? E como toda droga, o paciente fica dependente daquilo mesmo. Sim. Mas como já citado aqui, existe a possibilidade e existem muitas maneiras que a gente pode ajudar o paciente a se livrar desse vício. Então, assim, com equipe multiprofissional, a orientação do médico, tem algumas medicações que a gente pode associar, que pode ajudar o paciente a diminuir essas fissuras, né? Que é aquele mal-estar que ele sente pela falta de nicotina, né? Que é o que causa a dependência no paciente. Mas, Rafa, tratamento psicoterápico. Mesmo com tudo isso, eu acho que o principal ponto é o paciente querer. Não, muitas isso vezes é não fundamental. Porque Mas assim, Eu sempre falo isso com doentes. Se o senhor não acho que- quiser, não adianta prescrever Exatamente. bupropiona ou Elbutrin, né? Não adianta eu prescrever esse é o adesivo de essencial. nicotina, não adianta eu encaminhar para psicólogo, para psiquiatra, deixar Exato. ansiolítico, porque não
vai Esse é o adiantar. passo inicial, Edu. Eu acho que assim, a gente só vale a pena a gente investir no paciente se parte dele. Eu quero Mas, parar de fumar. eu acho que isso é um pouco uma visão, porque nesses trabalhos que eu li, 90% dos pacientes querem parar de fumar, só precisam de um estímulo. Só tem que ser o estímulo certo. 90% querem, mesmo às vezes eles falando que não, eles querem parar de fumar, porque 100% do tabagista sabe dos prejuízos. Sim. Sabe do risco que está correndo do câncer de pulmão, como ela falou, do câncer de Infarto, boca. AVC. Isso que eu ia falar. Hoje, a minha prática, Rogério, o que eu observo é aprendendo pela dor. É aquele cara que revasculariza cirurgicamente, e eu falo, se eu não parar de fumar, daqui a pouco não vai ter mais o que fazer, é transplante, porque você vai perder essas pontes aí. Aí o cara muda de vida assim, da noite pro dia. Óbvio que sofrendo com ansiedade, a gente entra com arsenal, mas assim, o que eu percebo mais hoje na prática é isso. Na neurociência, a gente, como eu sou pós-graduando em neurociência e psicologia, né? A gente acredita e entende que existem duas formas das pessoas conseguir abandonar esse hábito nocivo. Um é isso aí que o Eduardo falou, que é o que a gente chama de forte impacto emocional. É aquele cara que morreu quase e sobreviveu. Esse cara, isso vai ficar gravado na memória dele. Então isso é o suficiente para ele parar. E a outra forma é a repetição. Por isso que o papel, nesse caso aqui, de técnicas que são, na maioria das vezes, feitas por psicólogos, ajuda muito os pacientes, porque muitos querem, mas não têm o que a gente chama de consciência do problema. Se você conscientizar, o problema assim, é que nós que atendemos consultórios, não temos uma hora para dedicar de tempo da consulta do paciente. Colocá-lo à parte do real problema. Porque eu acredito que se eu chegar para o paciente e falar assim, ó, tu fuma quantos cigarros por dia? 10. Há quantos anos? Há 20. Faz o cálculo. Mostra o prejuízo financeiro que ele teve. Mostra o risco que ele está correndo. Mostra. Agora, tu vai viver 20 anos a menos. Quem é a pessoa que mais tu ama na vida? Meu filho. Ele tem quantos anos? Tem 10. Tu vai deixar ele. Se ele tiver consciência desse problema, eu creio que ele vai. Só que eu acho que falta políticas públicas, falta essas políticas que incentivem os pacientes, que orientem, que conscientizem os pacientes. Hoje as políticas públicas, na maioria das vezes, são voltadas pró-tabagismo. Não vou dizer que o governo está incentivando ninguém a fumar, mas hoje as indústrias, essa criação desse vapor aí, por exemplo, isso é um incentivo para o tabaco, aquele narguile, outras coisas que se criaram aí, deveriam ser proibidos. Gente, um cigarro, um único cigarro é o suficiente para viciar uma pessoa. Um único cigarro. Não, e não é só a dependência química, né? Você tem a nicotina, mas você tem a dependência mecânica. É aquele cara que fuma o cigarro, quando vai beber o café e tem que botar a mão ali, levar na boca. Tem paciente que para de fumar e fica com o cigarro, segurando. Igual animal de estimação. Eu falei, mas não, porque eu tenho que pegar, eu tenho que segurar, eu vou pro café, eu tenho que estar entre os dedos. Eu falei, meu Deus, mas... E uma das estratégias até é mudar a rotina do paciente, né? Porque às vezes ele associa, né? Depois do almoço eu tenho que fumar um cigarrinho. Então às vezes você tem que mudar o horário. São os gatilhos, né? Exatamente. Gatilhos. Acho que para isso tudo precisa o que o Rogério falou. A gente precisa ter um suporte para poder dar essa assistência para o paciente. Porque parar de fumar não é fácil. Não é fácil. Parece que é só jogar o cigarro fora, ali, dar a descarga e fica tudo bem. Não. Tem todo esse envolvimento emocional, físico, enfim, a dependência química, né? Então, a gente precisa desse suporte, né? Para poder oferecer para o paciente e poder dar apoio para ele nesse processo de cessação de tabagismo. Sabe o que eu acho tão grave? É que quando eu vejo médicos fumando. Muito grave. Eu fico muito triste, porque, assim, o médico, ele tem consciência do problema. Mas eu acho que, assim, 90% das tomadas de decisões que nós temos, ela não é movida somente pela consciência, mas é pela emoção. É aquilo que o Edu falou. Então, hoje, nós vivemos num mundo onde as emoções estão largadas, elas estão jogadas. Então, ele precisa de algum tipo de emoção para mudar um hábito que ele tem ali já há 20 anos, 30 anos. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, óbvio que ninguém é hipócrita aqui, a gente não vive só de consultório particular. No consultório particular eu consigo tirar uma hora de consulta, mas quando eu estou lidando com convênio eu não consigo. Não tem como. Consulta é 20 minutos, 25 minutos. Acho que o mínimo é perguntar se o paciente é ou foi tabagista, fazer um cálculo da carga tabágica e tentar orientar da forma rápida. Por exemplo, se o cara já fumou um maço durante 20 anos, ele já tem algum grau de enfisema. Então, nesses pacientes eu tento fazer uma espirometria
uso de pré e pós com broncodilatador, tento fazer imagem do pulmão com tomografia e mostro, ó, já tem alvéolo destruído, a função pulmonar do senhor já está caindo, e a única medida eficaz para parar, para interromper essa queda é parar de fumar. Não adianta eu prescrever aqui a melhor medicação para o senhor, não vai recuperar. Vamos só fazer uma roda. Raíssa, resuma do ponto de vista oncológico quais são os prejuízos que o cigarro traz. Então, acho que, né, traz o aumento da incidência aí de cânceres, não só de pulmão. Então, a gente Esse aumento é um enfatizou... aumento pequeno ou grande? Não, grande, muito Gigante, grande. estrondoso. Mais do que 50%, né? Jesus. Nossa, é Então, muita coisa. aumenta muito, né? E assim, o cânceres, né, de cavidade oral também, eu acho que às vezes a gente esquece muito, né, desse tipo de câncer de cabeça e pescoço, mas também aumenta muito a incidência, porque a gente fica ali, não é só o cigarro, né, de filtro, tem muita gente que fuma um cigarro de palha, então aquele contato queima, né, machuca, faz lacerações, e aí é o mesmo processo que ocorre lá dentro do pulmão. E aí todos os outros órgãos, né, que eu comentei que podem, né, ter essa facilidade aí das células sofrer alterações e ocasionar, né, o paciente a ter o câncer. Então, como é importante, né, a gente prevenir, né, não aquele paciente que não fuma, reorientar também, acho que isso é importante, falar, olha, lembrar que o tabagismo é totalmente, né, assim, contraindicado, porque muitas vezes a pessoa quer aliviar o estresse com alguma coisa, acaba fumando, bebendo, enfim. Então, e orientar quem fuma a cessar o tabagismo, tentar ali, né, dessas maneiras aí todas que a gente comentou, dar esse apoio para esse paciente poder parar de fumar, e aí ao longo do tempo ir diminuindo o risco de ter não só, né, câncer, mas também todas as doenças cardiovasculares que estão envolvidas aí, né, no risco que o tabagismo causa também. Ô Rafa, falando em doença cardiovascular, aumenta muito a incidência ou as complicações de doenças cardiovasculares do fato da pessoa fumar? Aumenta muito. Por quê? Porque ele leva o aceleramento do que a gente chama da aterosclerose, que é aquela formação, né, de placas de gordura nos vasos do corpo. Então aumenta muito. E é só no coração, não? Não, é isso que eu ia falar. Não é só no coração, em todos os vasos do nosso corpo. Então vai aumentar muito o risco do paciente ter infarto, muito risco do paciente ter AVC, doenças periféricas, ter dificuldade de dor nas pernas, porque às vezes faz uma obstrução numa artéria da perna que é importante. Pode ter doenças aqui nos vasos do pescoço, né? Alteração de fluxo cerebral. Então, assim, é inúmeras, é incontável a quantidade de malefícios que o cigarro pode causar na vida do paciente, e não só dele, né? De todo mundo que está ao redor dele. Isso, acho que isso é uma coisa importante, né? Eu quero aqui deixar uma mensagem, por exemplo, para um pai. Se eu sou pai, eu tenho um nenenzinho de 1 ano e 8 meses. Cara, eu daria minha vida por ele. Se você é pai, tem uma criança dentro de casa, e você fuma, você fala assim, eu não fumo dentro da minha casa, mas você fuma lá na área de casa, lá na varanda, sei lá onde. Essa criança está inalando essa fumaça. E ele está fumando junto contigo. E tá vendo, né? Eu acho que Sim. a questão... Aprendendo. A questão, né, do que a gente passa para os nossos filhos Sim. tem muito a ver do que a gente Sim. faz, né, no nosso dia a dia. Então, isso é super importante. Agora, imagina, a pessoa que mais você ama na sua vida. Na minha vida, a pessoa que eu mais amo é minha família. Meu filho, minha esposa, meus pais, né? E eu quero que eles vivam, e que vivam muito. Muito, muito. Então, se eu pratico isso, eu estou reduzindo a expectativa de vida do meu próprio filho. Então, para pensar um pouquinho. Reflita. Você quer que o teu filho viva mais ou viva menos? Que ele desenvolva um câncer de pulmão, um câncer de laringe, um câncer de intestino, seja lá. Que ele desenvolva uma doença aterosclerótica que tem um AVC, um infarto. Que ele gaste R$300 mil a mais durante 20, 30 anos de consumo de tabaco. Então, precisa ter um pouquinho de consciência. A gente precisa parar, sim. Imagina, perder uma perna. E hoje, acho que uma das principais causas de amputação são pacientes tabagistas, né? Que acabam acelerando esse processo. Eu acompanhei muito filme de CAT no Dante, não tem erro, cara. CAT feio, ou é diabético, ou é tabagista. Quando combina as duas coisas, então, é catástrofe total. Ou seja, os prejuízos são muito grandes. E esse mês é o mês... conscientização, é o mês de agosto, né? Que é a conscientização, em agosto branco, conscientização contra o tabagismo. Então, gente, vamos parar de fumar. E, ó, compartilha com todo mundo esse vídeo aí, para que todo mundo tenha acesso a essas informações que são importantes. E em breve vou estar lançando um curso aí, onde você vai ter acesso a tudo isso com muito detalhe e, ó, técnicas ótimas para você parar de fumar. Muito obrigado a todos mais uma vez.
Obrigada. Agradecendo mais uma vez a presença da Raíssa, nossa colega lá, né, do Hospital do Coração. Obrigada pela sua Obrigada a vocês. disponibilidade. Obrigado, E, Raíssa. como o Rogério falou, não ao tabagismo. É isso aí, tabagismo zero.